Olá, boa tarde! Estamos começando mais um Canal FAI. As festas religiosas estão presentes na vida do povo mineiro. Em Santa Rita do Sapucaí não é diferente. O mês de maio é todo dedicado à padroeira da cidade, Santa Rita de Cássia. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dessa santa, diretamente da Capela da Urna, na Igreja Matriz de Santa Rita do Sapucaí. Maio de 2007. A cidade de Santa Rita do Sapucaí comemora os 50 anos da chegada da imagem e das relíquias de Santa Rita de Cássia, a padroeira da cidade, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Para falar sobre a história da santa e a festa da cidade, nós vamos conversar com o cônego Vonilton Augusto, da paróquia de Santa Rita. Como vai, Padre Vonilton, tudo bem? Tudo bem, é uma alegria muito grande poder estar aqui, dando esse depoimento também a respeito de nossa querida padroeira Santa Rita de Cássia. Então, vamos falar um pouquinho, porque muito se fala e pouco se sabe sobre a verdadeira história da santa, não é verdade? Vamos falar um pouquinho para o nosso público quem foi Santa Rita e como ela se tornou a Santa Rita de Cássia. O nome de Santa Rita é Marguerita. Rita, no finalzinho do nome, como assim carinhosamente ela era chamada pelos pais e também pelas pessoas próximas. Então ficou conhecida como Rita e depois de sua morte, Rita de Cássia, pelo nome da cidade, que leva o nome de Cascia, como os italianos costumam dizer. Na verdade, ela nasceu do lado desta cidade, numa vilazinha chamada Rocca Porena, onde na lateral desta aldeia está o mosteiro famoso das agostinianas, que mais tarde ela vem também a fazer parte. E é verdade, padre, que ela foi uma mulher como todas nós, antes de se tornar freira e ser canonizada, que inclusive teve filhos? Talvez seja esse o fato mais interessante na vida de Santa Rita, que a identifica tanto com as pessoas pelo mundo afora. Porque, na verdade, é uma das raras santas que passou por vários estados de vida, solteira, casada, viúva, religiosa, e isso identifica muito com as pessoas, além do sofrimento que ela viveu com um marido muito conturbado, violento e beberrão, inclusive, e cheio de um passado assim negro que, vez por outra, causava transtornos para a família. E Santa Rita, que tinha 2 filhos, já no momento da morte do marido, os filhos já eram adolescentes e ele havia se convertido, mas a conversão dele foi muito próxima da morte dele. Ele foi encontrado morto na beira de uma estrada, os filhos juraram vingança e ela faz um pedido a Deus que antes que os filhos manchassem as mãos com um sangue, um assassinato, que eles fossem retirados. E realmente eles adquirem uma doença mortal e os filhos são retirados dela. Algo estranho para nós, mas só para os santos compreender, né? Ela quis preservar os filhos para o céu e ela fez esse pedido a Deus. E Santa Rita, então, ela recebe esse nome das causas impossíveis também por causa dos milagres, tantos que nós conhecemos. Então ela ficou viúva, ficou sem os 2 filhos e daí ela vai para o convento. Não assim tão prático e tão fácil, porque principalmente para a época ela foi rejeitada no convento das agostinianas por ser uma viúva e também, imagine se hoje já é um pouco complicado isso, talvez não tanto, mas naquela época ela não foi aceita no convento. A entrada dela para o convento foi miraculosa, ela teve uma graça de Deus e dos 3 santos de devoção e foi levada de um lugar onde ela estava como que se fosse levada pelos ares mesmo. Desta forma, as portas do convento se abriram miraculosamente e diante de um fato extraordinário como foi aquele, a priora do convento se viu, né, numa situação que não era normal ou comum e acabou acolhendo. Então, foi desta forma que ela passa a viver dentro do convento das agostinianas.
já começa aí, né, a interseção de causas impossíveis. Quer dizer, uma causa que praticamente para a época seria impossível ela entrar para esse convento, e a vida religiosa dela, a conversão do marido, é uma coisa assim dificílima também para um ser humano que vivia daquela forma que ele vivia. Então também nós atribuímos, então uma coleção de fatos, uma sequência de fatos que vão chegar a esse nome de Santa das Causas Impossíveis, porque aparentemente parece que não tinha remédio para isso ou para aquilo, e mediante a mão dela, uma palavra dela, uma perseverança dela, ela consegue. E com relação às relíquias que nós temos aqui na capela, que temos em Santa Rita, vamos falar da história das relíquias. Quais são as relíquias que existem aqui e por que Santa Rita foi uma das cidades agraciadas com as relíquias que nós sabemos que são poucas as cidades que possuem? Uma relíquia de um santo, como nós temos aqui em Santa Rita do Sapucaí, é uma parte óssea. Nós chamamos de relíquia ex ossibus, no latim, que é uma pequena partícula do osso do pé, inclusive, de Santa Rita. E a pessoa podia perguntar, mas o corpo dela está intacto. Realmente foi por causa de um incêndio que houve na Basílica, nas proximidades, e atingiu uma pequena parte da urna, que é parecida com essa de madeira, com vidro, e atingiu uma parte pequena do pé. E dali essa partícula que foi extraída, algumas igrejas no mundo receberam. Nós a temos aqui e em Santa Rita de Caldas, pelo meu conhecimento, né, pelo menos nessa grande região por onde nós estamos, não conheço uma outra relíquia ex ossibus. Tem relíquias de mantos, do véu, nós temos aqui também uma relíquia do véu que ela usava. Aliás, foi a primeira relíquia que chegou aqui. Em 1957, esta imagem da santa deitada, que é um facsímile do corpo dela, chegou aqui em Santa Rita, e a relíquia de um véu, uma parte do véu que ela tinha sobre a cabeça, que a própria santa usava. Depois, com o esforço de Dona Sinhá Moreira, que foi festeira na época, o Sr. Nazareno, Monsenhor José Carneiro e todos os envolvidos na época, conseguiram essa relíquia ex ossibus, que não foi fácil conseguir. E depois também a coroa que está na cabeça da santa veio e foi coroada no dia 22 de maio de 1957. Quero oferecer, né, àqueles devotos que moram em outros lugares, se quiserem, poderão pedir, né, o óleo abençoado de Santa Rita, que nós temos aqui a explicação, desde o óleo de cássia, que tem alcançado tantos milagres pela bênção de Santa Rita ou das rosas. E se quiserem algum contato conosco, parquiasantarita@yahoo.com.br. Por hoje é só, mas na próxima semana você tem um encontro marcado aqui no canal FAI, comigo e com a banda Skank. Até lá!